Olá pessoal, sou Rocimar Santos Soliani, psicóloga e psicopedagoga e também faço parte da diretoria do Cinep Paraná. A área educacional encontra-se em um momento de várias mudanças, são muitos desafios que virão pela frente. Então, o novo ensino médio, ele surge com a proposta maravilhosa onde o aluno é o protagonista no processo ensino-aprendizagem. Desta forma, o momento é para muitos estudos, pois em 2022 as escolas deverão estar preparadas para a nova implementação da nova proposta voltada ao ensino médio. E assim, hoje a professora Naura Nancy Muniz Santos fará uma explanação riquíssima sobre os itinerários formativos. Anotem as suas dúvidas e esclareçam o quanto antes com a assessoria pedagógica do Cinep Paraná. Esperamos por você. Ótimos estudos para vocês! Olá, pessoal! A gente hoje vai estar aqui de novo para falar sobre ensino médio, né? Me cabe a tarefa de conversar com vocês sobre os itinerários formativos. Vocês já sabem que com a grande mudança do ensino médio, do novo ensino médio, como alguns preferem chamar, é essa parte diversificada, como era chamada antigamente, né, atualmente até da forma como nós estamos trabalhando até hoje, mas a partir de 2022 nós vamos ter que obrigatoriamente fazer essa mudança na nossa organização, na nossa arquitetura curricular. E agora a gente vai trabalhar uma base nacional comum curricular de 1.800 horas, esse é o limite, e itinerários formativos. Esta é a parte mais flexível do currículo. Então, nós estamos já elaborando, alguns já estão com ela pronta ou quase pronta, esperando apenas as normas complementares do Conselho Estadual de Educação, mas a gente vai, então, compor o currículo, a proposta pedagógica curricular, a gente vai compor com dois elementos, base e itinerário. Esses itinerários formativos, já temos uma legislação específica, uma portaria que trata especificamente da organização dos itinerários formativos. A gente ali tem uma orientação clara e segura. Acredito que nem precisa falar muito sobre essa portaria em função da clareza e da facilidade que a gente tem de entendê-la. Os termos são técnicos, evidentemente, mas eles não são complicados. A gente não precisa se ater a isso. O que importa para nós neste momento? É, claro, o cumprimento das normas nacionais, mais as normas complementares, que saíram recentemente, estão no momento de homologação pelo secretário de Estado de Educação, mas o Conselho Estadual do Paraná finalizou a sua tarefa, que era expedir as normas complementares para o ensino médio do Paraná. Por que é necessário? Foi necessário, e a gente fez um trabalho longo que se estendeu desde 2018 até agora, porque dizem as diretrizes nacionais que cabe aos conselhos alguns pontos que foram, né, serão e foram organizados de acordo com a realidade local. Quando eu digo que nós temos uma parte muito diferente, que são os itinerários formativos, primeiro, essa nomenclatura é nova, nós estamos com a possibilidade pela autonomia que as escolas todas têm, tanto públicas como privadas. Nós temos, em especial, a escola privada, discutimos muito isso durante todo o processo, a autonomia que a escola tem de escolha e de organização. Qual é o ponto principal dessa flexibilidade? E qual é a determinação que temos e trabalhamos a partir dela? Que o aluno seja protagonista do seu ensino médio. Hoje nós temos uma situação, para alguns o ensino médio não é muito interessante, para outros é a porta para a entrada no ensino superior, como, né, todos fazem ensino médio, sem ele não conseguem ser classificados para o acesso ao ensino superior. Então, a gente tem, né, na rede privada um pouco mais, eu diria assim, uma organização já antecipando situações que vieram agora a ser complementadas pelas normas do Paraná. Nós temos, então, uma base que
vocês já têm esse conhecimento também de como se organiza essa base, é diferente da anterior, já sabemos disso, mas nos itinerários, o que a gente tem então? 4 itinerários formativos que aprofundam as áreas do conhecimento, uma vez que agora o ensino médio é organizado por área do conhecimento, não mais por disciplina. As disciplinas compõem, são os componentes curriculares das áreas, mas nós não organizamos mais a matriz disciplinarmente. Nós organizamos a disciplina, a matriz por área de conhecimento, embora na área estejam as denominadas disciplinas, cada uma com seu objeto de estudo, cada uma com as suas competências específicas, e a gente não pode esquecer jamais que agora os nossos currículos são organizados por competências e habilidades, que são os direitos de aprendizagem dos nossos alunos, tanto na parte comum como na parte diversificada, que são os itinerários. Os itinerários formativos, que compreendem as 4 áreas, eles devem ser aprofundamento da área. Não é mais do mesmo, não é mais matemática no itinerário formativo da matemática, não é mais de química ou física ou biologia no itinerário formativo da área de ciências da natureza. Devem ser organizados propostas de organização, né, dessa área, que aprofundem. Por exemplo, no itinerário matemática, cabe alguns aspectos que a matemática tratou lá na base, mas que agora a gente, ao organizar esse itinerário, traz novos componentes, de acordo com o interesse das instituições e dos alunos, em especial, porque se o aluno é o protagonista, é a partir dele que a gente deve pensar a organização desse aprofundamento. Eu diria que a área é o grande guarda-chuva, e os itinerários são os que ficam embaixo dessa cobertura. Então, esses itinerários formativos, que são de aprofundamento das áreas de conhecimento, eles não vão ser repetição, não vão ser um a mais apenas. Eles devem trazer inovações dentro daquela proposta de área de conhecimento, que a escola é livre para escolher. O que dizem as diretrizes complementares do Paraná? As escolas não podem deixar de oferecer os 4 itinerários. Não quer dizer que tenha que oferecer separadamente cada um. Se quiser, pode, dependendo da clientela que você tem. Mas você pode fazer itinerário integrado. A gente tem até o referencial curricular do Paraná, que a Secretaria de Estado elaborou e o Conselho aprovou junto com as normas as diretrizes complementares. Eles já fazem uma proposta de juntar 2 e 2, já que tem que ter os 4, eles juntaram 2 e 2. A gente pode ter os 4 integrados, a gente pode ter 3 mais 1, a gente pode ter 2 e 2 diferente daquilo que está proposto pelo referencial, porque o nome já diz, o referencial é referência. Ele deve ser atendido, mas na medida em que a escola possa colocar no seu projeto de vida de escola, que tenha interesse em colocar uma ou outra oferta, você pode fazer. Não tem mais um modelinho, como nós tínhamos até agora, um modelito padrão, que todo mundo tinha que seguir aquele mesmo número de horas, aquele mesmo número de aulas semanais. Então, isso não desapareceu. É a escola que deve fazer a sua proposta. O que cabe ao ente que nos fiscaliza e nos orienta, que é a Secretaria de Estado de Educação como executivo da educação no Paraná, cabe analisar se a nossa proposta curricular está dentro da legalidade. Não quer dizer que ela tenha que ser igual. Cada uma das escolas pode ter a sua proposta. Uma mesma mantenedora, quando essa mantenedora tem uma rede de instituições de ensino, ela pode ter em cada uma proposta diferente. Não precisa ser igual. Isso deveria valer também para a escola pública, mas aí é uma outra discussão que a gente não vai entrar nesse momento aqui, pelo menos a gente não vai tratar disso. Então, nós temos a possibilidade de aprofundar as 4 áreas, por quê? A gente vai fazer, de repente, linguagens, a área de linguagens. Uma instituição vai escolher como itinerário seu um aprofundamento, uma proposta nova de música, de teatro, de dança.
de informática. Então, dentro de uma das linguagens, ele pode fazer apenas esse aprofundamento desta área, né? Na física, vamos supor que uma escola resolve fazer física quântica, né? Já cumpriu a sua proposta da disciplina física lá na base, agora ela vai oferecer no itinerário aprofundando física, vai poder entrar na física quântica, né? Coisa que a gente não tinha essa possibilidade, a gente tratava como um assunto, né? Sendo também possível que a gente ofereça por meio de trilhas, né? A gente, até na indicação da nossa deliberação, tomamos o cuidado no Conselho de fazer um glossário com o entendimento da comissão que elaborou as normas complementares, para que a gente não se confunda, né? Porque às vezes eu tenho um entendimento e você tem outro, né? Sobre o que é unidade curricular, o que é interdisciplinaridade, o que é transdisciplinaridade, né? Então cada um tem um autor de base e vai por aquela via. Então, nós colocamos, para melhor entendimento do que estivemos escrevendo e estamos agora em fase de homologação, da indicação da deliberação, que é a filosofia da indicação, né, a explicação sobre cada um dos artigos, ou pelo menos os artigos que a gente pense que vai ter mais dúvidas, que vai ter mais questões sobre, a gente colocou esse glossário. Então, nós ali dizemos o que entendemos por itinerário, o que entendemos por unidade curricular, para termos uma linguagem comum. Claro que, dependendo do autor referência que cada escola tenha, pode ser que ele dê um tratamento um pouco diferente. Como a escola tem liberdade, tem autonomia para a organização da sua proposta, ninguém vai questionar, ninguém pode questionar se a sua escolha é correta ou não é o julgamento de cada um. Então, a gente não tem mais. Antes a gente tinha uma proposta de proposta curricular muito calcada no construtivismo. Lembram? A gente teve anos a fio grandes discussões sobre isso. Hoje, podemos ser construtivistas? Podemos, mas a gente pode também escolher outra linha de pensamento, outra filosofia que embase nas nossas decisões pedagógicas. O que é importante, no caso dos 4 itinerários, depois vamos falar sobre o 5º itinerário, mas por enquanto a gente está falando do aprofundamento de área. Então, nesse aprofundamento de área, o que é importante? Que a gente mostre para o aluno e permita e oriente esse aluno como é essa escolha que está sendo tão propalada. O que ele pode escolher? Ele não pode escolher qualquer coisa, né? Seria até absurdo a gente pensar nisso, eu quero fazer isso e a minha escola tem que fazer o que eu quero. Não, a escola, de acordo, isso está no texto da lei, a escola vai oferecer aquilo que ela pode fazer. Ela vai oferecer aprofundamento naquilo que ela tem mais expertise. Ela não é obrigada a oferecer aquilo que o aluno quer. O aluno vai querer dentro daquilo que a escola tem possibilidade de oferecer. A gente vai falar, né, com relação à parte comum, né, eu acho que não tem muito segredo. É estabelecer uma trilha e seguir essa trilha. Agora, a gente vai falar sobre o 5º itinerário, que é uma novidade também, e é o 5º itinerário da educação técnica profissional. A gente estava falando sobre a questão da educação técnica profissional. Sabemos que na escola particular, uma grande parte da clientela busca nosso ensino médio direcionado para o vestibular. Então, o interesse maior dos nossos alunos é o acesso ao ensino superior. Mas é uma possibilidade, poucas escolas particulares oferecem educação profissional. A educação profissional, existem escolas só de educação profissional, que escolheram ser escolas técnicas, que trabalham só com os cursos profissionalizantes, e a gente agora tem uma possibilidade, considero interessante, que é oferecer a educação profissional como o 5º itinerário, né? Oferecemos os 4 obrigatoriamente, mas podemos escolher também mais um, que é a educação técnica profissional.
Essa oferta desse itinerário pode ser feita na própria escola, dentro da proposta da instituição, que ela agrega a educação profissional, que antes ela não tinha curso técnico, ela pode ser uma situação, e agora ela quer fazer. Mas ela não quer fazer se organizar, até porque não sabe se os alunos vão escolher esse itinerário ou não, então ela prefere, ou inicialmente, ou já por decisão da instituição, fazer o itinerário da formação profissional. Ela pode ser feita em parceria com uma outra instituição. Então, nós temos nessa figura que antes não havia, a gente agora tem essa novidade, que é interessante para colocarmos no cardápio de escolha dos alunos, né, para fazer a educação técnica, então. Se fizermos com outra instituição, claro que a gente pode fazer de uma forma concomitante, faz uma parte do itinerário dentro da própria escola e a parte maior, ou metade, ou enfim, quanto a escola definir com o parceiro, a gente pode oferecer, então, em parceria com uma escola que já é um centro de educação profissional, né? Então, essa é uma possibilidade que se abriu, é nova, né? A gente ainda não temos isso integrado. A experiência que temos é de São Paulo. São Paulo já tem feito, eles têm um centro de educação profissional, Paula Souza, que é bastante forte. O SESC, o Senai, tem feito muitas parcerias, porque São Paulo já implantou essa mudança no ano de 2021, e agora eles já estão colhendo alguns resultados, já estão vendo que algumas experiências que deram muito certo, outras que precisam ser melhoradas, enfim. Mas a gente, né, o que nós temos de referência hoje é São Paulo, que já está oferecendo. No Paraná a gente não tem ainda, mas poderá fazer. Nesse itinerário de formação profissional, não para os demais. Os itinerários, como a gente já falou antes, de aprofundamento das áreas de conhecimento, não. Mas o itinerário de aprofundamento, de formação profissional, poderá fazer parceria. Então, o aluno vai fazer numa escola, e uma parte, na outra escola outra. Quem é a escola que detém a matrícula de ensino médio, claro que será responsável pela certificação do ensino médio. As horas do itinerário que o aluno fez lá na outra escola, ele vai aproveitar, né, contando como horas do seu currículo, né? Então, a gente vai ter um curso dividido, a base na escola A e a parceria para a educação profissional na outra escola. Lembro que em todos os itinerários, né, a gente obrigatoriamente tem que oferecer um componente que se chama projeto de vida. Né? Projeto de vida tem bastante material já produzido sobre ele, mas, na verdade, ele não é orientação profissional, ele não é ainda a indução para que o aluno faça curso A, B ou C. O projeto de vida é para que o aluno se conheça. A gente poderia colocar assim: qual é o conteúdo deste componente? É o autoconhecimento, o autodescobrimento, né? O aluno entender quem ele é, o que ele quer, quais são as suas metas de vida. Claro que com 14 anos, dificilmente ele já sabe exatamente o que ele quer da vida, mas ele já tem algumas tendências, já tem algumas preferências. Então, é neste componente, projeto de vida, com um professor orientador, ou mentor, ou tutor, como a escola prefira chamar, mas é um docente responsável por esse componente, que pode ser separado, isolado dos demais, mas não completamente. Ele obrigatoriamente vai conversar de uma forma interdisciplinar com as diferentes áreas e disciplinas, se a escola escolher a organização disciplinar no seu currículo, mas nele não será, a avaliação é diferente, não é uma proposta, não é uma ementa de disciplina. Existe uma intenção, um objeto, né, um direito de aprendizagem, e hoje o projeto de vida é direito de todos os alunos, né, e tem que começar no primeiro ano do ensino médio. Então, a escola define qual é a carga horária que ela vai destinar para esse componente, e ele pode ser trabalhado de forma transdisciplinar, ele pode perpassar todas as outras disciplinas, pode ser de uma forma
integrada aos demais componentes, mas sempre terá uma carga específica para esse componente, coisa que nós não tínhamos antes. A gente não tem, pelo menos na maioria das escolas, não tem um responsável, um professor, geralmente o pedagogo, o orientador ou psicólogo, trabalha com os alunos que precisam de orientação. Agora não. Agora esse trabalho deverá estar registrado, ter a sua carga horária respeitada e começar no primeiro ano, né? Começando com essa discussão sobre quem eu sou, o que eu quero, quais são as minhas metas e quais são as minhas possibilidades. Porque às vezes a gente tem uma meta muito avançada e sem possibilidade alguma de solução ou de acompanhamento naquele momento. Não quer dizer que não vai se atingir as metas maiores, mas não necessariamente durante o ensino médio. Então, essa preocupação, esse cuidado a gente tem que ter, que o projeto de vida traduza essas ansiedades dessa fase de idade. A gente está trabalhando com jovens, a gente não pensa que ele é uma folha em branco quando vem para o ensino médio. Ele traz toda uma experiência de vida que vai ser desenvolvida no decorrer do ensino médio. Então, quando a gente fala nos itinerários, seja qualquer um dos 5, nós vamos ter que reservar uma carga horária para este componente. Outro componente que também entra e essa carga horária, ela é incluída no itinerário formativo, não é na base. A base tem as suas 1.800 horas preservadas e reservadas àquilo que foi estruturado, da forma como a escola entendeu melhor. Agora, o itinerário, que é onde há participação maior na escolha do estudante, primeiro, na disciplina ou no componente, como vocês queiram chamar, no componente, na unidade curricular que trata do projeto de vida, é claro que tem que estar prevista uma orientação para a definição do que o aluno vai fazer desde o primeiro ano, mas em especial a partir do segundo e consolidando daí no terceiro ano. Então a gente tem uma carga horária que pode ser pequena no primeiro ano, e o que o Conselho Estadual de Educação determinou, que no primeiro e segundo ano do ensino médio, a gente tenha uma carga horária maior de base e uma carga horária menor de itinerário. O aluno já vai escolher o itinerário que ele quer, mas ele pode mudar de itinerário no segundo ano, no terceiro ano, isso também está livre. O aluno não significa que ele escolheu no primeiro ano e ele não pode mudar de itinerário, perde tudo. Não, ele aproveita toda a carga horária que ele cursou no itinerário, e no primeiro ano esse primeiro momento, claro, de definições, de escolhas, até para, no momento que chegar ao final do primeiro ano, a gente não fala, evita falar do ano da série. Por quê? Porque você pode organizar o ensino médio por módulo, por semestre, e essa escola vai definir qual é a sua organização. E nessa organização tão diversificada, ele pode estabelecer que o aluno vai poder fazer uma escolha da área de conhecimento no início do segundo ano. Ele pode escolher, agora escolheu linguagens, por exemplo, e suas tecnologias, no início do segundo ano, quando ele terminou já o primeiro, já concluiu toda aquela carga horária de base e itinerário, ele quer mudar. Agora ele quer fazer matemática, ou ele quer fazer ciência da natureza, dentro das temáticas que a escola propuser para esse itinerário. Não precisa ser as grandes áreas estão definidas, mas como vai ser essa trilha até a própria deliberação e no referencial do Paraná, nós também temos nacionalmente essa realidade, as instituições têm estabelecido algumas trilhas de aprendizagem, que juntam conhecimentos de uma área e de outra, que podem fazer também de uma maneira transversal ou interdisciplinar. Quem vai definir isso, essa é a liberdade, a flexibilidade que a escola tem, quem vai definir é a própria escola. Agora, essa inovação tem que prever, algumas coisas têm que ser previstas, que é o caso. A gente vai ter, ao organizar o itinerário formativo, o projeto de vida, e se a escola quiser algumas disciplinas eletivas,
como, por exemplo, uma segunda língua. Né? A gente tem essa realidade em algumas escolas, né? Porque a região são fronteiriças, ou elas têm uma cultura, a sociedade local pede, por exemplo, o francês, o alemão, o polonês, a escola pode colocar como um componente eletivo, ou não, ou pode dizer que esse componente é obrigatório. Esse direito a escola tem. Nem sempre a segunda língua é. Então, nós temos no itinerário, alguns, eu diria assim, dentro do itinerário, uma parte pode ser comum a todos os itinerários. Por exemplo, a segunda língua. Em termos de escola particular, eu diria que isso diminui custos. Se eu ofereço para todo, porque se eu tiver 40 alunos, por exemplo, matriculados no primeiro ano, que é só o primeiro ano que vai ser implantado o ano que vem, né, e eu não preciso ter a oferta de 4 ou de 5 itinerários para ter 5, 10 alunos em cada um. No primeiro ano, provavelmente a gente vai ter as disciplinas que são comuns a todos aos 5 itinerários. E daí aquilo que é mais específico fica para o segundo e para o terceiro ano, quando aí o grupo se divide. Então, o segundo ano eu posso ter 2 grupos, se eu tenho 40, eu tenho um de 15, né? E outro de 25. Então, a gente, daí como vocês vão organizar, não, né, a gente não vai detalhar, porque não é igual para todo mundo. O que o Conselho Estadual estabeleceu, 2 modelos de organização. No primeiro modelo, 800 horas de base no primeiro ano e 200 horas de itinerário. Daí, como eu já falei, esse itinerário, provavelmente nessas 200 horas, a gente já tem projeto de vida obrigatório, a gente vai poder organizar as horas que faltam, são muito poucas para completar as 200 horas. Né? Daí, algum componente que seja comum para todos. Vencido o primeiro ano, nós vamos entrar no segundo ano. O segundo ano, o Conselho tem uma proposta que seja assim, no primeiro 800 de base e 200 de itinerário. No segundo ano, 700 de base e 300 de itinerário. No terceiro ano, 300 de base e 700 de itinerário. Por quê? Pensando que numa situação, a gente tem aluno que precisa aprofundar para o vestibular da sua escolha, nesse terceiro ano, né? Então, praticamente, ele vai ter pouquinha de base, lembrando também que matemática e língua portuguesa tem que aparecer na nossa matriz nos 3 anos de itinerário. Tá? Então, de base e de itinerário, a gente vai ter, então, essas disciplinas que são obrigatórias. Eu vou aprofundar, por exemplo, a matemática, que é o itinerário de matemática, eu tenho um número de horas que é da base, e daí, no itinerário de matemática, o aluno que vai fazer engenharia, por exemplo, ele vai, imagina, ter interesse no aprofundamento da matemática. Se o aluno vai fazer direito, provavelmente o aprofundamento vai ser na área das humanas. Então, essa organização, que é livre para a instituição, ela é livre o que fazer, mas o número de horas é esse que está estabelecido na nossa norma complementar. Então, a gente tem um outro modelo, que é 800 horas, mais 200 de itinerário no primeiro ano, 600 horas de base no segundo e 400 de itinerário, e no terceiro, 400 horas de base e 600 de itinerário. Por quê? Porque vai diminuindo a base e vai aumentando o itinerário. É claro que daí é uma discussão interna, a instituição vai trabalhar de acordo com a sua realidade, para a gente ter um ensino médio que, de fato, seja aquilo que o estudante precisa, aquilo que o estudante quer. Então, acho que essas questões de arquitetura curricular, a arquitetura fica por conta da instituição. Esses números são os 2 modelos que o Conselho Estadual coloca como número de horas. O que fazer fica por conta da instituição de ensino. Eu acho que, com relação ao itinerário, o mais importante era isso, é não esquecer do tempo para o projeto de vida, a possibilidade das eletivas, que podem ser muitas e podem ser as mesmas eletivas para todos os itinerários,
E a gente pode organizar de tal forma que você, conhecendo o perfil do alunado, conhecendo qual é a expectativa, qual é a realidade local, você organiza a tua proposta pedagógica curricular e só ela deve ser entregue até dezembro deste ano. Esse é o prazo que nós temos para a reorganização da proposta pedagógica. Quando a gente for mexer com o regimento, com o projeto pedagógico, né, o grande projeto da escola, que é o projeto pedagógico, né, o prazo é o ano que vem, 2022, certo? Se tiverem alguma dúvida, alguma outra questão que a gente possa trabalhar, por favor, encaminhe para o Cinep. O Cinep vai, com certeza, estar atento às suas demandas também. Muito obrigada. Excelente apresentação da professora Naura, não é mesmo? Então, agora aproveitem e esclareçam as suas dúvidas. Entrem em contato com a assessoria pedagógica do Cinep Paraná. Estaremos à sua disposição. Gente, tem muito trabalho pela frente, é um grande desafio.